Estamos de volta com a segunda parte da análise do agora maior fã Ragnarok do Brasil, o Guerra do Valhalla, um romance inspirado em Shumatsu no Valkyrie, escrito pelo meu mano Operação Dublagem aqui do YouTube. Caso você tenha interesse, tanto o canal dele quanto a história dele, o Guerra do Valhalla, estão aí na descrição. Como você deve ter notado, essa é a segunda parte da review. A primeira compilou as duas primeiras rodadas e essa vai seguir o padrão, completando as rodadas 3 e 4 do Ragnarok, de Barba Negra vs Leviatã e Freydis Eirídortir versus Kali, a batalha do Rei dos Mares e a batalha das mais fortes. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, não se preocupe, você não precisa ter visto aquele para ver esse. Aqui eu vou elaborar minhas críticas e elogios nessas duas rodadas. Claro, eu não vou me aprofundar nos pontos fortes e fracos que eu abordei lá no primeiro vídeo. No máximo eu vou reforçá-los de vez em quando. Mas nesse vídeo aqui, no total, terá uma crítica nova e que, já entregando um pouquinho, vai elogiar mais do que no último vídeo. Antes de eu partir para a análise em si, só deixa eu te lembrar como eu divido a minha análise. No primeiro vídeo eu dividi a review em 3 partes: a escrita, a narrativa e os personagens. E aqui, mais uma vez, eu vou manter esse padrão, começando então com a escrita. Bom, para ser bem sincero, e eu não separo as categorias para começar criticando, mas a escrita é, pra mim, disparadamente o pior ponto de Guerra do Valhalla. Como vale lembrar que eu tô analisando nada mais que o começo da obra do Dubs, então eu imagino e espero que a sua escrita vá assim melhorando com o tempo, afinal quanto mais você escreve, melhor você fica. Mas mesmo o Dubs sendo meu amigo, eu não posso me abster de criticar quando algo deve ser criticado. Como comentei na última review, em vários capítulos é notável erros de escrita bobos, como a falta de maiúsculas em nomes e ou até mesmo trocar números por letras ou letras por números. Isso é extremamente comum. O problema não é ter feito isso, e sim o capítulo lançar com isso. Por isso toda obra, da mais pequena até a maior, tem que ter um revisor, que muitas vezes é outra pessoa, mas pode ser facilmente o próprio escritor da obra, contanto, que ele tenha tempo para o seu olho deixar de ficar viciado. Esse termo, é chamado de olhar viciado na maioria das vezes, e é um dos grandes motivos de por que a obra deve ter um revisor, pois quando você escreve algo, seu olhar se acostuma com o texto e mesmo você relendo ele, acaba completando espaços que faltam, corrigindo palavras que estão erradas, enfim, você lê certo mesmo estando errado. Por isso, para combater o olhar viciado, é importante que outra pessoa leia, ou então, o que eu sugiro normalmente, você lê uns 3 ou 4 dias depois de escrever. Normalmente já é tempo bastante para você notar os erros mais facilmente. Falando de aspectos que a escrita influencia, a coreografia, que eu achei tão boa na primeira rodada, pra mim decaiu um pouco nessas duas que a gente tá analisando. Quer dizer, essa é uma linha tênue, afinal a primeira rodada de Milon vs Hermes era bem simples de coreografia, e o que estamos analisando agora são coreografias mais complexas, o que obviamente demanda mais risco e portanto acaba tendo mais erro. Tem capítulos que eu acho a coreografia boa, outros eu já acho que fica meio bagunçado e difícil de imaginar. Isso varia bastante e no geral só melhora se você realmente ir testando, tentando e escrevendo. Outra coisa que vale a atenção de qualquer leitor e escritor é a descrição, especialmente de 3 pilares: cenas, ambiente e personagens. No geral, a descrição visual aqui em Guerra do Valhalla é auxiliado pelos desenhos do Dubs que cumprem o seu papel, mas algumas vezes falta a descrição de personagens que são importantes na história, como do Barba Negra Jovem e o seu amigo Arthur, que não são descritos, ou do próprio Shiva na quarta rodada, que também não é descrito. No caso do Shiva, é claramente uma consequência de quando a história de Guerra do Valhalla ainda tinha um quê de Shumatsu no Valkyrie 2, era uma espécie de fanfic e continuação da obra de Shumatsu, Eu comento sobre isso, sobre esse aspecto, na parte 1 da review, E aqui, apesar disso ainda impactar bastante na história, sinto que pouco a pouco ela tá assim se descolando. Voltando ao ponto da descrição, a descrição de ambientes também é muito importante, especialmente quando o ambiente faz parte direta da cena e a influencia totalmente. O melhor exemplo disso que eu posso dar é no flashback do Barba Negra, onde o pirata decide tomar um raio durante uma tempestade e tanca tudo de maneira muito shed. Nessa cena, se a tempestade que vai tentar eletrocutar o Barba Negra, e vai falhar, vai ser um recurso importante para a cena, não apenas fale em um dia de tempestade, descreva ela com detalhes e dê atenção à tempestade. Em consonância a esse aspecto de descrição, o início do flashback do Leviatã, por exemplo, podia ser um pouco mais trabalhado na sua escrita, não ser só uma exposição do início da vida dos personagens. Isso do flashback eu já vou começar a falar mais no ponto de personagens, que é um aspecto bem notável, bem forte de Guerra do Valhalla.
Só para finalizar esse aspecto de descrição, indo para a descrição de cena, que é algo bem conectado com a narrativa, é sempre bom terminar uma cena importante que quer impactar e que tem que impactar o leitor de uma maneira grandiosa, épica ou qualquer outro sentimento que você queira passar, mas que não seja morna. Por exemplo, o final da cena de introdução da Freydis é muito morna, o resto da introdução toda é muito boa, a personagem é muito bem introduzida e eu vou comentar isso daqui a pouco, mas o final, que deveria fechar toda essa cena, termina muito morno, sem uma cena de impacto da personagem, sem uma frase de efeito, sem uma cena legal, sem algo memorável. Cenas assim, com uma introdução de um personagem importante, devem terminar com impacto, pro leitor se lembrar delas e também para impressionar, é claro. Enfim, chega de falar de escrita, vamos pro ponto que, apesar de manter algumas críticas que fiz no primeiro vídeo, teve uma melhora visível, a narrativa. E falando em descrever cenas, aqui vai um bom exemplo que eu decidi deixar para a parte da narrativa, que é quando o Leviatã, no começo do terceiro round, usa sua técnica do punho da lagosta arco-íris, que é bem elaborada e tem uma boa construção tanto da cena em si, quanto da execução do golpe. A aplicação dela é meio expositiva, mas é bem-vinda, pois é feita por um personagem que faz sentido saber dessa técnica, no caso é o Hades, né, que conhece o Leviatã, e ela explica pro leitor, né, o que tá acontecendo, como que a técnica funciona. Aqui pra narrativa eu tenho alguns elogios e críticas bem pequenos, então eu vou me focar mais nas coisas maiores, os destaques, ou as faltas dele, né, e o ritmo. Indo pro destaque, uma coisa muito importante, como comentei no ponto da escrita, é você destacar cenas que devem ser destacadas. Ali no exemplo que eu dei da Freydis, foi mais um problema de escrita, mas algumas vezes é a própria narrativa que deve se encarregar disso. Por exemplo, algumas cenas podiam ter mais impacto, reações da plateia, tanto de humanos e deuses aleatórios, quanto de personagens específicos. Elas seriam muito bem-vindas, especialmente no sentido realmente de reação, os personagens preocupados, surpresos ou felizes com a situação da luta. Não tô dizendo que não acontece, até acontece sim, mas elas poderiam ter mais destaque. Outro exemplo, durante a terceira rodada tem um ciclo bem claro de tentativa e erro, uma troca de vantagens, né, entre Barba Negra e Leviatã, que é muito bom pra luta, mas quando o capítulo tá pra terminar com uma vantagem do Leviatã, repentinamente o Barba Negra ataca, dando muito dano, mas sem o mesmo impacto que o golpe que anteriormente o Leviatã tinha acertado teve. Na quarta rodada também, a Freydis arranca o braço da Kali durante a batalha e finaliza o capítulo assim. Mas ambos os casos, que são para finalizar o capítulo de maneira épica, é na verdade só um desfecho rápido e pouco elaborado. De novo, destaque é uma das palavras de hoje. Cenas impactantes, cenas grandiosas que devem ser lembradas pelos leitores têm que ter impacto, têm que ter destaque. Pra não só criticar, vai aí uma cena que particularmente eu não acho que precisava ter tanto destaque. A introdução do Caim. Ele é bem blend, né, bem simples. Ele tá vendo a luta, conversando sozinho, bem normal. Isso, nesse caso em específico, eu achei muito bom porque o Caim, ao menos me parece, tem uma personalidade calma, comum, né, tranquila. Em resumo, essa cena combina com o personagem. O diálogo dela é muito bom e cria expectativa pro leitor. Eu mesmo tô com bastante hype pra ver o que o Caim vai fazer no futuro, por exemplo. Além de destaque, eu diria que a palavra do dia de hoje é ritmo. Ritmo é a alma de uma história, é ela quem dita a narrativa, quem move os personagens. Tudo é ritmo, gente. E o ritmo dessas duas rodadas de hoje é bem destrambelhado. Eu chego a comentar isso no meu primeiro vídeo. Quando um capítulo é só de luta, ele é muito bom, cheio de reviravoltas, tentativa e erro, desdobramentos, é um capítulo gostoso de se ler. Mas quando envolve flashbacks ou cenas fora da luta, aí é a parada diferente. Por exemplo, o Dubs dá bastante destaque em cenas fora da luta, mas ele faz isso no meio da luta, no meio do decorrer da luta. Tem cenas que são completamente avulsas da luta atual, e sinceramente elas poderiam estar antes ou depois dela acontecer. A interação entre os personagens é legal, eles fazem coisas casuais juntos, eles tricotam, comem, conversam, mas eles poderiam fazer isso voltados para a luta, para dar foco à luta. O foco tem que ser sempre a luta, senão o leitor fica indo e voltando das cenas sem foco, isso quebra a imersão dele e quebra o ritmo de leitura. Outro caso de ritmo envolve os famigerados flashbacks, que, como eu comentei, são uma característica bem exaltada em Guerra do Valhalla. Eles são longos, bem informativos e muitas vezes acabam quebrando o ritmo da história também. Na última review eu citei sobre a não necessidade de lutas em flashbacks, no caso de não precisar descrever as lutas por completo, e até dei o exemplo do Kin e Shiun Shumatsu no Valkyrie, que não tem a luta, né, mostrando só a conclusão dela. Mas no flashback do Barba Negra, onde ele luta com o Kraken, por mais que eu ainda ache que ter a luta é um problema, ela ao menos tem um propósito para ter toda essa
dessa luta, que é o golpe sem nome do Barba Negra. Nesse caso, né, dando o contexto, ele desfere um golpe que mata o Kraken, mas não tem tempo de nomeá-lo, e isso vai se conectar lá no final da luta dele com o Leviatã. Um outro bom exemplo é no flashback da Freydis, onde ela pequena luta com um urso e a luta não precisa ser descrita, ela nem é descrita, e ficou bem melhor assim. Acredito que essas lutas longas no meio do flashback é porque o Dubs acaba se empolgando. Como escritor, isso é bem normal de acontecer, e assim ele acaba descrevendo tudo o que ele quer contar. Isso é super natural, o escritor tem que ficar empolgado para contar mesmo, mas às vezes omitir é melhor que descrever tudo e deixar o ritmo ruim. Escrever histórias não é só sobre pensar e ter ideias, é sobre sacrificar coisas pelo bem da história. Consigo ver muito isso porque em basicamente todo ou quase todo flashback de Guerra do Valhalla tem uma batalha do personagem principal contra algum monstro. Barba Negra vs Kraken, Freydis vs Jormungand, Kali vs Raktabija, enfim, são várias. Só nessas duas que a gente tá analisando e elas acabam prejudicando bastante o ritmo. Um bom exemplo desse aspecto que eu cito de você sacrificar coisas pelo bem da história é nesse exemplo que eu vou dar agora. Ser escritor é também tomar decisões, e às vezes você vai ficar de cara com uma questão. Mostrar uma cena que pode gerar hype e empolgar o leitor, mas em troca ser uma cena bem abrupta na narrativa. Esse é um caso de, por exemplo, a introdução da Quetzalcoatl. Aqui o Dubs opta por quebrar esse ritmo em prol de uma cena de introdução com hype. Nesse caso em específico, é pura opção do escritor ele decidir o que ele acha melhor, qual dessas opções. É algo que vai além do técnico e parte mais para a decisão do escritor mesmo. Particularmente eu não faria, ao menos não dessa forma saindo tanto do foco da luta, como eu comentei anteriormente. Até porque a gente já tinha a introdução de outros personagens há poucos capítulos atrás, como o Shed Cain, que vi há pouco e já considero pacas. Enfim, essa questão do ritmo é muito importante para uma luta, mas no geral acho que as duas foram competentes, especialmente como eu comentei em capítulos só de luta. Eles são de fácil leitura e bem empolgantes. Agora, para terminar o vídeo, vamos pro ponto mais forte de Guerra do Valhalla, os personagens. Aqui na análise temos 4 personagens principais, Leviatã e Barba Negra para a terceira rodada e Khalis e Freydis para a quarta rodada, e os 4 são extremamente competentes, e para mim uma melhora notável em relação aos personagens da review passada. Alguns aspectos deles são tão bem acertados, como a introdução da Freydis, que como comentei antes, apesar de não finalizar de uma boa forma, é uma ótima introdução que marca bem o personagem. A relação entre os personagens também é muito boa, especialmente aqui dando destaque especial a Leviatã versus Barba Negra, onde os dois têm uma relação bem legal e interessante. Ficou tão legal pra mim que eu até acho que nesse caso em específico, o final do capítulo 13, que é o penúltimo da luta, podia ter um pouquinho mais de exposição da relação dos personagens, de tanto que eu gostei deles, bem no estilo do final do round 5 ou do round 7 entre Steve Hayden e Kim e Hades. E em ambos esses casos, tem uma exposição da relação dos personagens, e essa terceira rodada merecia porque a relação deles é muito boa. Na quarta rodada, entre Freydis e Kali, a proposta já é um pouco diferente, ao menos eu senti isso, né? As duas não se odeiam nem nada, mas não chegam a se tornar melhores amigas nem nada disso. O enfoque não é tanto na relação uma com a outra, mas na relação dela com os personagens secundários. E por falar em personagens secundários, um aspecto que brilhou muito pra mim foi a relação dos Einherjar com as Valkyrias, que eu nunca fui um grande fã em Shumatsu, sempre achei que elas deveriam ser retiradas da história mesmo, e aqui tem bem mais influência e destaque, com diálogos e relação bem legal com os Einherjar, mas sem se tornar muito maçante ou tomar tempo de tela que não deveria. Em resumo, as Valkyrias estão no ponto exato para agregar a obra e serem bons personagens secundários sem tomar tempo de tela dos personagens principais, o ponto perfeito para um personagem secundário. Por fim, já deixando para uma possível próxima review, volto ao ponto do ritmo ao comentar de uma cena no último capítulo da quarta rodada, totalmente fora do combate de Freydis e Kali, onde Caim e Baldur, os lutadores da quinta rodada, se encontram. Já falei do ponto negativo de quebrar o ritmo, mas o ponto positivo é que eu realmente fiquei empolgado para ver o Baldur e especialmente o Caim em ação. Se ela fosse no capítulo seguinte a luta de Freydis e Kali, seria perfeito, mas ela já seta, já prepara muito bem o próximo combate de Guerra do Valhalla. Combate esse que será analisado se você apoiar o canal, dar o seu like e compartilhar com seus amigos que também gostam de Shumatsu, Guerra do Valhalla ou são escritores. Assim como no vídeo passado, eu mantenho a nota para Guerra do Valhalla em um 5, mas contando que nos aspectos gerais, ou seja, personagens e lutas, elas são bem melhores que a primeira análise. Os personagens da terceira e da quarta rodada
são muito bons, e as lutas também. Eu tô na expectativa para ver como as próximas lutas vão decorrer. Se quiser ver mais análises, por favor considere dar o seu like e se inscrever, só assim que eu vou entender que você gostou e quer ver mais desse quadro. Quem sabe se esse vídeo for bem, não faço das análises de Guerra do Valhalla um quadro mensal aqui no canal até terminarmos de analisar a obra. Conto com você para isso acontecer. Como sempre, agradecimento especial aos boosters do server do Discord, que vem crescendo cada vez mais em número. Considere entrar no server do Discord, TikTok e Twitter, tudo aí na descrição. Obrigado pela sua presença até aqui e até mais.